Beleza, galera? 10ª aula, Shank Tutoriais. Quem tá gostando, curte, compartilha aí, divulguem pra todo mundo. Vamos nessa. Aqui no main eu não mudei rigorosamente nada. Aqui eu dei uma mudada, ó. Vocês perceberem, tá aqui botão 1 e botão 2. Só que eles não estão sendo inseridos da mesma maneira, ok? No caso do Text View 1 e no Button 1, eles estão utilizando o que a gente chama que é o padrão, que a gente fala que é o padrão de desenvolvimento. Você tem que utilizar o arquivo de strings, que é esse string.xml aqui. E vocês podem acessar ele de duas maneiras, né? Ou aqui, clicando aqui duas vezes, ou Ctrl e posicionando o mouse aqui em cima. Então você cria uma variável aqui, por exemplo, no caso aqui eu já criei até o Text View 2 e Button 2, tá? Pra gente consertar o que está errado lá no main XML. Então, você cria uma string aqui, bota o nome nela e pronto. E já está pronto para usar no seu código. Então, no seu main XML, você vai pegar uma string que você fez referência lá e vai utilizar aqui. Você criou uma variável lá, faz referência aqui. Aí você tem a tv1 lá. tv1 está escrito texto 1. btn1 está escrito botão 1. Então você pega arquivo de strings, tá? E btn1. Aí aqui, como é que eu faço para mudar? Lá já existe o btn2. Então ao invés de texto 2, lá também está escrito a mesma coisa. Só que a gente, para utilizar boas práticas, a gente usa aqui, tv2. Tá? E aqui string barra btn2, ok? Então fica a mesma coisa, mas fica padronizado, digamos assim, tá? Então sempre que vocês forem utilizar strings, façam isso, tá? E deixa eu ver o tempo aqui, 2 minutos, não foi muita coisa não. Deixa eu ver mais alguma coisa para falar em relação a isso. Em relação a strings, não tem muito mistério. Agora, quando você está trabalhando com internacionalização de aplicativos, você pode criar pastas, por exemplo, essa values é a pasta padrão, correto? Então você pode criar, por exemplo, uma nova pasta chamada values English, por exemplo. E tem que ser 2 letras N, ok? Não é brincadeira não é qualquer coisa não. Aí você cria um arquivo de strings, por exemplo. Aí cria aqui um string.xml. E aqui, do mesmo jeito que esse strings aqui vai trabalhando, você vai criando outras variáveis dessa, caso você queira que sua aplicação esteja, por exemplo, com suporte à língua inglesa, ok? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma aplicação em português, mas qual que é o padrão que eu quero? Eu quero que ela rode em inglês, português, holandês, ou português ou inglês. Português porque seja a sua língua, ou inglês porque é a língua universal, tá? Então, independente disso, se você quiser rode um espanhol, você vai ter que criar uma pasta chamada values Spanish, então é SP, né? Então, e por aí vai. Você vai tendo que criar as pastas values conforme a língua que você queira. E se você quiser que a língua padrão seja inglês, você vai criar uma pasta português, uma pasta espanhol, uma pasta o que for, e a pasta default vai ser onde vão ficar suas strings em inglês, tá? Então, se as strings em inglês ficarem na values, logicamente que a sua aplicação vai ficar em inglês, tá? A values sempre vai ser a primeira pasta. Aí, se você, por exemplo, você tem um dispositivo, bota ele em holandês, e ele não tem suporte, não existe um values como é que é? Values HO, por exemplo, nunca testei holandês, nem sei holandês.
Mas se ele não tiver suporte a holandês, ele vai no padrão, né? Ele vai no inglês, por exemplo, entendeu? Então esse values é interessante para você criar strings de línguas diferentes e internacionalizar sua aplicação conforme a configuração do usuário e conforme o que você quer como padrão, ok? Deixa eu ver o tempo. 5 minutos. Bom, essa aula vai ser mais curtinha. Eu vou preparar na aula que vem uma aula mais detalhada sobre as possibilidades. Deixa eu fechar aqui as strings. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à internacionalização aí, só comentar nos vídeos que eu ajudo vocês em algum projeto que vocês estejam fazendo aí, sem problemas. É isso, fechar aqui o main, fechar tudo, vou deixar aberto. E é isso, galera. Aí o que eu vou fazer na aula que vem é basicamente descobrir outras possibilidades aqui, por exemplo, um text size, text color, não sei o que lá, text appearance, enfim. Vou escolher alguns desses aqui, lógico que eu não vou fazer todos, porque são várias possibilidades aqui. Só no text tem um monte, aí no layout são outras várias, enfim. Aí aqui, ó, margem e tudo mais. Aí eu vou preparar uma aula interessante aí pra vocês, pra gente dar uma estilizada nos nossos componentes, tá? Nas nossas views. E é isso. Formatei, até a próxima, abraço.